Bom, pessoal, chegamos ao quarto dia da nossa série, o quarto episódio da nossa semana, a semana da erlichiose, do carrapato à doença. Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, com fotos, com trabalhos, com bastante detalhes, os sinais e sintomas da erlichiose canina. Vou colocar até alguns trabalhos aqui para vocês lerem depois, tá, pessoal? Aqui eu vou mostrar para vocês todas as fases, os sinais e sintomas de todas as fases, fase aguda, subclínica e crônica, e até a fase neurológica, para quem não sabe, erlichiose canina também tem fase neurológica. Tá bom, pessoal? Então, preparado? Vamos lá? Mais uma aula? Então, vem comigo. Bom, sinais e sintomas de erlichiose canina. A gente sabe que a erlichiose canina tem 3 fases aí, A fase aguda, a fase subclínica e a fase crônica, tá? A gente sabe que o período de incubação de erlichiose canina é de 8 a 20 dias, mas que também pode se estender aí entre 2 a 4 semanas, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui para vocês os sinais e sintomas de fase aguda de erlichiose canina. Vamos lá. Fase aguda, gente, vamos lá. Febre, depressão, letargia, anorexia, perda de peso, taquipneia, epistase, que é o sangramento nasal causada pela vasculite. Essa vasculite, pessoal, como é que acontece? Os monócitos são células de defesa que ficam às margens das paredes dos vasos sanguíneos. E a Ehrlichia canis parasita especificamente essas células. Então, como o monócito está parasitado e ele fica marginando os vasos, esses vasos vão inflamar, havendo extravasamento de líquido e sangue. Nessa fase também, o animal pode apresentar características imunomediadas parciais, segundo a literatura, que são deposições de complexos antígeno-anticorpos nos rins e articulações. Linfadenomegalia pode... gente, gaguejei aqui toda. Linfadenomegalia também pode acontecer, que são esses pontos vermelhos na região linfática, tá? Esplenomegalia, o baço fica grande, petequias, equimoses, hematomas, gente? Vocês conseguem ver os hematomas aqui. Isso aqui é rotina na clínica, quase todo dia. Então, gente, os pacientes que eu pegava lá no Brasil, quando chegavam até mim, era aquela letargia, apatia, depressão, não queria comer. Doutor, meu cachorro amanheceu tão estranho, ele sempre gosta de ir lá na comidinha dele, a primeira coisa quando ele acorda ele faz isso, não foi hoje, não tá balançando o rabo, ele tá estranho. É isso aí que eu costumava escutar, tá? As mucosas hipocoradas, aquele rosa bem clarinho, não chegava pra mim aquele branco, aquele brancão, não chegava assim pra mim, na maioria das vezes, tá, gente? Nada é uma regra. Tá? Mas chegava com as mucosas hipocoradas, a conjuntival e a gengival, rosinha bem clarinho. Esses animais também eles não conseguiam andar. Os tutores falavam para mim, doutora, o meu animal ele tá andando de uma maneira tão estranha, parece que ele tá bêbado. Era isso que eu escutava lá na minha sala. Parece que ele tá bêbado, tá andando assim meio cambaleante, meio bambo, ele fica todo bambo. O que tá acontecendo? Na hora de sentar, gente, que era o que eu via muito. Eles sentavam com uma dificuldade para sentar. Era um parto para eles sentarem, tá? Essa é a minha experiência. Uma dificuldade de sentar, e quando eles iam pegar no colo, que era o que eu ouvia muito, doutor, eu tentei pegar ele no colo, nossa, ele gritou de dor, ele deu um gritinho, ele chorou. Era assim que o pessoal falava para mim. E eu já anotando tudo ali, no meu quebra-cabeça, tá, pessoal? Então, a fase aguda, os sinais e sintomas que eu pegava aí, alguns vinham com febre, outros não, tá? E também já peguei na fase aguda, todos esses sinais aí, mas as mucosas não estavam hipocoradas, estavam normais, tá, gente? Então, todos esses sinais e sintomas que eu acabei de falar, vêm na fase aguda, tá? Vem na fase aguda. Na fase subclínica, é tudo isso, tá? Mas de uma maneira branda, imperceptível. O tutor nem... doutor, ele acordou estranho ali, mas depois ele pegou e comeu. No outro dia ele amanheceu meio triste, assim, mas depois ele já foi brincar, É uma coisa muito branda, então o tutor não percebe, tá? Essa é a fase subclínica. Esse animal, se ele for um animal imunocompetente, ele pode pegar e se livrar, dessa bactéria. Ele pode eliminar essa infecção, tá? Agora, se ele for um animal que tá ali lutando, e não tiver um sistema imunológico muito bom, aí ele pode evoluir, para uma fase crônica, que é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Fase crônica, pessoal. Essa aqui era uma paciente minha, seu nome era Kitana, uma jovem cadelinha que chegou para mim bastante apática, sem apetite, depressiva, extremamente anêmica.
olha esse pavilhão auricular, gente. Branco, 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 branco. Sangue quase não tinha. A mucosa conjuntival totalmente pálida, com aquela cor de porcelana mesmo. Olhem esses hematomas, gente, enormes, gigantes, edema de membros, vocês conseguem ver uma pata mais inchada do que a outra. E além da linfadenopatia, a esplenomegalia, também ocorre a hepatomegalia, tá, gente? Na ehrlichiose crônica. Então, o aumento desses órgãos são consequências de estimulação imune progressiva, tá? Insuficiência renal também pode ocorrer. Eu não lembro se ela teve insuficiência renal ou não, esse caso ele é muito antigo, mas a insuficiência renal, ela está na lista, tá? Já já eu explico o porquê, tá? O porquê que acontece a insuficiência renal. Ela também tinha carrapatos, a gente estava ali tratando e os carrapatos pingando ali, né? E é lógico que a gente estava limpando. Ela não conseguia andar também, não tem como andar aqui desse jeito, né? Quando eu vi todo esse contexto, né? Todo esse contexto aí, eu fui imediatamente fazer exames de sangue, testes, né? E também uma transfusão sanguínea, que ela não se aguentava, tá? Infelizmente, eu não obtive sucesso nesse caso, né? A gente confirmou ali a ehrlichiose, mas eu não tive sucesso e ela acabou vindo a óbito, tá? Nós temos também aí sinais oftálmicos, tá? Pode ocorrer a uveíte, os olhos estão bastante avermelhados, pode ocorrer ifema, que se refere ao sangramento dentro do olho, né, na câmara anterior do olho. Já peguei algumas vezes ifema, não era muito a minha rotina, tá? Assim como também já peguei olhos normais, olhos esbranquiçados, olhos avermelhados, né, na fase crônica. Então, gente, não é uma regrinha, né? Olha, na fase crônica vai ser assim certinho para sempre, não, tá? Não é assim, tá bom? Também, gente, pode estar acontecendo aí a fotofobia, né? O animal, ele não curte muito luz, não, tá? Então, ele não consegue abrir esses olhos. Deslocamento de retina, eu acho que eu peguei uma ou duas vezes. Hemorragia subretinal e cegueira também podem estar acontecendo, tá? Aqui eu deixo um relato de caso sobre deslocamento de retina em pacientes com ehrlichiose para vocês lerem depois, tá bom? E, por fim, os sinais neurológicos, tá, gente? Então, o que a gente tem nos sinais neurológicos da ehrlichiose? Convulsões, meningoencefalite, ataxia, disfunção neuromotora, / vestibular, central ou periférica, hiperestesia. Quem quiser saber mais sobre meningoencefalite, que é a inflamação do cérebro e das meninges, deixo aqui esse relato de caso de 2021, mostrando os achados na ressonância magnética de um paciente sororeativo para Ehrlichia canis que apresentou meningoencefalite no Reino Unido, tá? Esse aqui, gente, é o Toby, tá? Paciente da doutora Mariana, que me concedeu gentilmente essas imagens. O que a gente vê aqui? Tetraparesia, que é uma paralisia leve ou parcial com perda de força muscular. Vocês veem que ele tá arriado, mas ele ainda se movimenta, ele tem movimentos, tá? Ataxia / incoordenação motora, disfunção neuromotora, hiperestesia, que é um aumento normal da sensibilidade aos estímulos dos sentidos. Esses pacientes eles podem ter disfunção vestibular central ou periférica e poliartrite pela deposição de complexo antígeno-anticorpo na membrana sinovial das articulações. Daí não tem como se locomover, tá? Lembra que eu falei para vocês, né, que o animal, ele fica com dor, ele é difícil de sentar, tem dificuldade de sentar, de levantar, andar bambo, não sei o quê. É porque esse complexo antígeno-anticorpo, ele vai se depositar lá na membrana sinovial das articulações. Por isso que ele não consegue andar, tá bom? Se a gente vê bem, a fase neurológica da Ehrlichia, ela se confunde muito com a sinomose, e entre outras doenças neurológicas também, tá? A doutora Mariana, ela fez todos os exames, inclusive tinha dado negativo para sinomose, tá? E eu lembro que nas nossas conversas, antes dela receber o exame, ela já tinha batido o martelo de que era ehrlichiose. Alguma coisa estava dizendo para ela que era ehrlichiose, parecia sinomose, mas não. Alguma coisa estava dizendo lá que era ehrlichiose. Lógico que ela foi montando o quebra-cabeça com os exames laboratoriais, quadro clínico e tudo mais, né? E antes de ela receber os exames, era Ehrlichia mesmo, era ehrlichiose, tá? E aqui é o Toby, após o tratamento que a doutora Mariana fez com ele, graças a Deus deu super certo, né? E ele tá aí todo recuperado, tá? Ei, garotão, como é que você tá, garotão? Uma outra coisa, gente, que é muito incomum, mas que pode acontecer no caso de ehrlichiose, são as secreções oculares e secreção nasal, né? Então, a secreção nasal e ocular da ehrlichiose, ela vem numa secreção alicerosa e ela pode vir até, né, uma secreção mucopurulenta,
tá? Que bate muito ali com sinomose. É muito incomum a gente ver isso na religiosa, mas pode acontecer, já foi descrito em literatura, tá? Então, cuidado, gente. A gente sabe que na fase neurológica, né, a sinomose e a religiosa, elas se parecem muito, elas se parecem demais, né? De novo, entre outras doenças neurológicas. Não existe só a sinomose, né, com fase neurológica. Mas, né, cuidado, tá investigando ali a religiosa, investiga também a sinomose, né? Tá tudo ali no kit ou tá ali no exame, né? Presta bastante atenção ali no quadro clínico, no histórico, né, que o tutor tá falando ali para você, vai pescando as coisas e vai montando o teu quebra-cabeça, tá? Então, você investigar uma doença, né, e confirmar ela, não quer dizer que esse animal, esse paciente não tenha uma outra coisa também, né? Então, descarte, né? Trabalhe com confirmação aí, né, com confirmação de diagnóstico, mas também descarte outras doenças que se parecem com erlichiose canina, tá? Como, por exemplo, na erlichiose, o animal ele tem sangramento nasal. A leishmaniose também. A leishmaniose também tem sangramento nasal. E aí? Né? Então, se você tá em área endêmica, né, caraca, teve um monte de caso ali naquela região, né, ou ali perto naquela cidadezinha ali, próximo da gente, né, tem que prestar atenção, ficar ligado, antenado. Tá bom, pessoal? Porque a leishmania também tem aí uma certa similaridade com a erlichiose também, tá bom? E tudo isso que a gente acabou de ver aqui, tá, pessoal? Tudo que eu mostrei aqui pra vocês foi achado nesse trabalho aqui, tá? Esse trabalho aqui ele é bastante completinho, eu gostei bastante dele, tá bom? Depois vocês dão uma olhada nele aí, tá?